Este verão eu fiquei sozinho. Lena, minha esposa, viajou para Moscou por 3 meses. Um projeto importante na empresa dela, do qual dependia sua carreira. Minha filha Kátia foi para um acampamento de verão nos Cárpatos, onde provavelmente estava trançando pulseiras e cantando músicas do Tsoi ao redor da fogueira. Nossa Khrushchevka, em Kiev, transformou-se em um deserto. O silêncio cortava os ouvidos. Apenas a velha geladeira roncava como um vigia cansado. O calor grudava na pele, as paredes se apertavam e o ar estava pesado como em uma sauna. Eu passava horas na varanda com uma garrafa de Baltica, olhando para o parquinho onde nem os balanços rangiam. Tudo parecia estranho, como se eu estivesse preso na vida de outra pessoa. Como cheguei a isso? Sozinho aos 38, em um apartamento onde cada canto lembrava aqueles que não estavam ali. A salvação veio inesperadamente. Um telefonema de Lyudmila Petrovna, minha sogra. Liuzia, como eu a chamava às vezes quando Lena não estava por perto, falava com o carinho habitual. Vitya, vamos para Yalta. Você ama o mar. Eu reservei um quarto em um sanatório, aquele com pinheiros e praia de seixos. 2 camas, mas a Lena não vai. Trabalho, como sempre. Não vamos deixar o convite estragar. Eu congelei. Yalta com a sogra. 2 semanas sozinhos. Mas em casa eu estava enlouquecendo, trocando canais entre as notícias e filmes antigos. A alternativa, tédio, solidão e mais uma garrafa de cerveja. Liúzia não era apenas uma sogra. Em 10 anos de casamento, ela se tornara quase uma amiga. Nunca se metia na nossa vida, sempre sabia brincar de um jeito que levantava o astral. Calma, de gênio leve e um fino senso de humor. Eu pensei, por que não? E disse que iria. 2 dias depois, estávamos sentados no vagão de Kiev para Simferopol. O vagão era velho, com o plástico das mesas gasto e cheiro de ovos cozidos. A comissária de bordo resmungava enquanto servia chá em copos de vidro. Liúzia parecia que o tempo não tinha poder sobre ela. Um vestido leve com estampa floral, brincos de prata com turquesa, o cabelo preso em um coque frouxo. Aos 52, ela poderia dar uma lição em mulheres com metade da idade. Movia-se com a graça da juventude, de quando ensinava dança de salão na casa de cultura. Conversamos sobre bobagens, sobre como os tomates ficaram caros, sobre filmes clássicos e sobre o gato do vizinho que roubou a linguiça de novo. Ela ria, e seu riso era como uma brisa naquele abafamento. Percebi que estava me sentindo bem pela primeira vez em semanas. Yalta nos recebeu com barulho e confusão. Na rodoviária, vendedoras ofereciam chebureques quentes e vinho caseiro. Crianças corriam com boias infláveis e o ar cheirava a churrasco, mar e asfalto quente. O sanatório Morskoi era como um portal para a URSS. Colunas brancas, mosaicos descascados com golfinhos, um cartaz desbotado com pioneiros segurando uma bandeira. Nosso quarto no 3º andar olhava para o Mar Negro. 2 camas rangentes, um armário velho com espelho, uma sacada com mesa de plástico e vista para os pinheiros. Descansamos como quisermos, disse Liúzia, jogando a bolsa na cama. Eu assenti, mas já sentia que ficarmos separados não funcionaria. Os dias fluíram lentos como mel. De manhã bebíamos café forte no refeitório, onde cheirava a pães frescos e mingau queimado. Liúzia pegava sua xícara e me levava para o terraço, onde o vento do mar mexia em seus cabelos. Depois, a praia. Arrumávamos as espreguiçadeiras sob um guarda-sol listrado e eu a observava ler um livro. À tarde, passeávamos pela orla, abrindo caminho entre multidões de turistas com paus de selfie. Parávamos em cafés que serviam kvass gelado e pelmene com creme azedo. À noite, uma garrafa de maçandra doce com gosto de sol. Sentávamos na varanda ouvindo o saxofone de algum músico de rua ao longe. Tudo era leve até que comecei a notar os detalhes. Como ela aperta os olhos quando ri, como arruma o cabelo quando o vento o bagunça, como sua voz fica mais suave quando fala do passado, de quando dançava na juventude e sonhava em ir para Paris.
Uma manhã, ela saiu do mar, molhada, com gotas de água brilhando na pele bronzeada. Vitya, passe nas minhas costas, disse ela, estendendo o tubo de creme. Tentei não pensar, mas minhas mãos tremiam enquanto eu espalhava o creme. A pele dela estava quente, macia, não significava nada, apenas ajuda. Mas o pulso disparou como se eu tivesse corrido uma maratona. Naquela mesma noite, ela saiu do banho em um hobby fino com os cabelos úmidos. Eu estava na varanda, girando um copo vazio. Ela serviu vinho para si, sentou-se à minha frente. O olhar dela estava calmo, mas atento, como se visse tudo o que eu tentava esconder. O quarto ficou pequeno, o ar denso como antes de uma tempestade. Eu desviei o olhar, mas o coração batia tão forte que tive medo que ela ouvisse. Ela ficou em silêncio, apenas olhou por muito tempo, atentamente. Imaginei se ela sentia o mesmo. Essa atração que não nomeávamos, mas que crescia a cada dia. Através dos dias conhecemos vizinhos no sanatório, um casal de idosos de Kharkiv, Grigori e Vera. Eles jogavam cartas no hall e nos chamavam para participar. Grigori contava histórias do exército e Vera oferecia compota caseira. Liúzia enturrava-se fácil, brincava, jogava. Eu olhava para ela e pensava como ela sabia ser parte de qualquer lugar, com as vendedoras do mercado, com os garçons, com aqueles velhos. Mas quando voltávamos para o quarto, sua leveza sumia. Ela ficava mais silenciosa, mais pensativa, e eu sentia que algo entre nós mudava. Uma noite sentamos à beira da piscina. Luzes piscavam, cheirava a pinheiros e jasmim. Liúzia encostou na espreguiçadeira. O vestido escorregou um pouco do ombro, revelando uma alça fina. Estranho, não é? Disse ela, olhando para a água. Estamos aqui como se não fôssemos genro e sogra. Apenas duas pessoas que estão juntas. A voz dela era baixa, mas as palavras bateram como um choque. Eu não sabia o que responder. A garganta apertou, os pensamentos se confundiram. Assenti e ficamos em silêncio. O silêncio era mais alto que o barulho das ondas. Olhei para o perfil dela, a linha suave do pescoço, e pela primeira vez pensei que via não uma sogra, mas uma mulher. Viva, solitária, com uma história que raramente contava. Liúcia mencionou certa vez que, após a morte do marido, ela demorou a se encontrar. Trabalhava na escola, mas sentia que algo faltava. Eu queria mais, Vitya, disse ela uma vez, mas a vida aconteceu como aconteceu. As palavras dela tocaram algo em mim. Eu também sonhei com viagens, com projetos que me fizessem vibrar. Em vez disso, logística, papéis, hipoteca. Talvez por isso nos entendêssemos tão bem. Ambos sabíamos o que era viver com a melancolia do que poderia ter sido. No quinto dia, o calor ficou insuportável. Fomos à praia cedo. Eu estava sob o guarda-sol, fingindo ler um detetive qualquer, mas olhava para ela. Ela estava na toalha, folheando um livro sobre impressionistas. O biquíni verde era simples. Mas quando ela virou de bruços e os laços afrouxaram, senti algo estalar por dentro. Um momento comum, mas que mudou tudo. Imagens surgiam na minha cabeça que não deveriam estar lá. Forcei-me a olhar para o mar, para as gaivotas. Mas esses pensamentos já estavam ali, como farpas sob a pele. Vamos para a água, disse ela, levantando-se. Fui atrás dela. O mar estava frio, revigorante. Rimos, brincamos, mas então a mão dela tocou a minha sob a água. Demorou 1 segundo a mais. Eu congelei. Ela me olhou, um olhar agudo, compreensivo. Tudo bem? Perguntou baixo. Sim, só foi inesperado, respondi. Ambos sabíamos que não era sobre o toque, era um passo além do limite. Naquela noite, a tensão tornou-se tátil. Ficamos em silêncio no caminho para o quarto, mas o silêncio gritava. Servi vinho para me acalmar. Liúzia saiu para a varanda descalça com um vestido leve, cabelos soltos como ondas. Sentou à frente, pegou a taça. Olhamos as luzes de alta. Você sente, não é? Disse ela finalmente. Assenti. É errado, acrescentou ela, como se para si mesma. Ela se virou e vi em seus olhos não a sogra, mas a Liúzia, viva, solitária, com a mesma fome que me consumia. No olhar dela havia sede, calor que ela escondia atrás de sorrisos e cuidados.
Como você quiser, assim será, escapou de mim. Ela colocou a taça na mesa, levantou-se, estendeu a mão. Peguei a palma dela, quente, firme. Não falamos, apenas fomos para o quarto. Sem paixão desenfreada, sem pressa. Foi como voltar para casa, depois de um longo inverno, como um calor do qual não se foge. De manhã, ela estava na janela com uma xícara de chá. Como se nada tivesse acontecido, disse ela sem se virar. Apenas descansamos, agora voltamos. Eu não discuti. Mais tarde fomos ao mercado comprar pêssegos e lavache. Rimos de um violinista de rua. Mas tudo era diferente. Cruzamos a linha e isso não se apaga. O resto das férias foi como caminhar na corda bamba. Tentávamos manter distância, mas era como lutar contra um ímã. Um olhar no café da manhã, um toque casual na multidão, e o pulso saltava de novo. Fomos a excursões, dançamos ao som de música popular na orla. Mas toda vez que a mão dela ficava perto demais, eu sentia o coração errar o ritmo. Uma vez em um café, não aguentei. Isso vai nos alcançar. Não vou conseguir fingir para sempre. Ela olhava o pôr do sol. Eu também vivo com isso todo dia, respondeu. Mas a Lena não deve saber. Ninguém deve. O nome da esposa bateu como um tapa. Assenti. Ela tinha razão. Não era apenas sobre nós. Era sobre a família que iríamos despedaçar. Voltando para Kiev, esperei que tudo voltasse ao lugar. Lena me recebeu com um sorriso, com um cheiro de comida caseira. Mas eu era outro. Liúzia também mudou. Ficou mais calada, cautelosa. Nos jantares de família, ela me passava o sal com um sorriso polido, mas os dedos demoravam um instante. Uma vez, quando Lena não estava, ela trouxe papéis sobre a reforma da casa de campo. Ficamos na cozinha sozinhos. Isso não vai se repetir, disse ela baixo. Assenti, mas perguntei. E você quer que se repita? Ela ficou em silêncio, olhando para o céu cinza. Entendi que, se não fosse pela Lena, se a vida fosse outra, seríamos como duas peças de quebra-cabeça que se encontraram por acaso. A vida seguiu. Com a Lena nos aproximamos curiosamente. Voltei a notar detalhes, o riso dela, como ela torce o nariz. No trabalho, ganhei uma promoção. Com a Liúzia, jogávamos nossos papéis. Genro, sogra, nada além. Mas depois veio a carta. Em uma manhã fria de fevereiro, o envelope estava sob a porta. Cinza, apenas meu nome. Dentro, um bilhete. Você sempre foi para mim mais que um genro, mais que um parente. Pena que não dissemos tudo. Não me arrependo de nada. Adeus. Sem assinatura. Mas eu sabia. Liguei para ela, não atende. Lena também não sabia onde ela estava. 3 dias depois, Liúzia ligou de Lviv. Viajou, disse que ia recomeçar. Não me procure, Vitia. Está tudo bem. Cansada de lembranças. Nos despedimos simples, sem dramas. E só. Passaram-se 8 meses. Com a Lena tudo se acertou. Conversamos até meia-noite como na juventude. Valorizo o que tenho e não busco mais. Mas todo verão, quando o calor derrete o asfalto, eu volto para Yalta. Vejo os pinheiros, os seixos, as luzes da piscina. Ouço a voz dela, calma, quente. E penso se faria diferente se o tempo voltasse atrás. A culpa ficou mais silenciosa, mas está sempre comigo, como uma sombra da qual não se pode fugir.